Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 até o versículo 13. O tema principal, o desenvolvimento desses versículos que estudamos hoje, se trata justamente da questão de perdão de uma ofensa. E aqui não se trata de uma ofensa pequena, não. É sobretudo a ofensa da honra e da dignidade de alguém. Paulo não estava na comunidade de Coríntios, estava em outra comunidade, bem distante, quando alguém começou a difamar para a comunidade o nome de Paulo. Com certeza uma pessoa influente, uma pessoa notória, aquelas pessoas que têm capacidade de influenciar pela fala, e ela vai contaminando, contagiando outros, aproveita desse daqui, da acolá, e de repente você começa a difamar, ou você começa a se colocar contra tal pessoa. Aqui o que aconteceu foi justamente isso. Começou-se a crescer uma insatisfação com a figura de Paulo, porque alguém difamou, porque alguém começou de fato a falar mal e assim por diante. Você quer minar uma comunidade, você quer destruir uma comunidade, uma família, comece a falar mal dos outros. Comece a se colocar uns contra os outros. Basta uma pessoa, e essa pessoa ter capacidade de influenciar, e os outros serem facilmente influenciados por aquilo que o outro vem falar, por aquela discórdia que o outro vem colocar. E é uma fragilidade daquela época, e uma fragilidade de todas as épocas, e uma fragilidade da nossa época, e mais do que uma fragilidade, porque se a gente coloca apenas a fragilidade como uma fraqueza simplesmente, ela não atinge aquilo que é de fato este perigo, o mal que isso produz. O mal que a difamação, que a conversa, que a fofoca produz é algo realmente exterminador, nocivo. Por isso eu queria ir lá no versículo 11, quando São Paulo diz: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Ora, Satanás tem as suas maquinações. Ele é aquele que provoca a discórdia e os desabores. É aquele que inspira as más ações. Se temos o Espírito que nos inspira as boas ações, que nos inspira a obra de Deus, há aquele que inspira as obras das trevas, aquele que semeia a divisão, a discórdia, a ofensa, a mágoa, e coloca as pessoas umas contra as outras. Não basta culpá-lo, porque cada um é livre naquilo que faz, mas cada um precisa assumir a sua culpa, ou como se deixa seduzir pelas maquinações do maligno. Porque ele vai entrando, ele vai disseminando, ele vai criando partidos, ele vai criando pessoas, ele vai fomentando reuniões que acontecem hoje por via de WhatsApp, de redes sociais, de conversas. Vai minando assim as autoridades, vai minando a boa fama do irmão, vai minando, eu em vez de salvar, eu vou me colocar contra. E aí você mesmo, cada um de nós já conhece, eu fico aqui olhando a minha oração hoje, quantas vezes eu já vi isso acontecer, já fui vítima, eu já fui testemunha, eu olho o quanto os desabores se criam pela capacidade que pessoas deixam muitas vezes seduzir pelas maquinações do maligno. Então a graça que temos que pedir hoje a Deus é a graça de não deixarmos ser vencidos pelas maquinações de Satanás. A expressão é justamente essa, a expressão é bíblica: maquinações de Satanás. Maquinações que suscitam através de conversas muitas vezes adocicadas, leves, conversas assim que são até parece bem intencionadas, mas elas carregam no fundo venenos,
Quando você vê a pessoa muito envenenada, muito amarga, muito azeda, ou um pouco azeda, ou um pouco amarga contra a outra, ela vai aos poucos procurando espaço para soltar o veneno. Quando ela encontra um campo aberto, e há pessoas que gostam de ouvir, há pessoas que gostam do fuxico, do fuxirico, há pessoas que gostam da maledicência, e aí o mal cresce a partir disto. Se de um lado a palavra nos mostra isto, de um outro ela também nos mostra a graça do poder de Deus que vem pelo perdão. Porque lá no versículo 7, São Paulo também vai dizer: assim deveis agora perdoar-lhes e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Porque o que aconteceu? A pessoa que fez isso, ou as pessoas que fizeram isso, elas foram desmascaradas na comunidade, elas foram repreendidas, castigadas e afastadas. E uma vez que não foi para frente a maquinação que elas criaram, elas caíram numa profunda tristeza. E por isso São Paulo pede no versículo 8: peço-vos que tenhais caridade para com ele. Tenha caridade para com esse irmão. Né? E o modo de ter caridade para com ele é perdoando tamanha ofensa. Porque, claro que o primeiro ofendido foi Paulo, mas uma vez que a comunidade toda é atingida pelo mal, da ofensa, da calúnia, e assim por diante. Uma vez que Paulo perdoa, Paulo também pede que a comunidade use do remédio do perdão. A quem vós perdoais, não diz o versículo 10, também o perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Aqui eu queria usar a expressão rica de Paulo, o olhar de Cristo. Qual é o olhar de Cristo? O olhar de Cristo é o olhar da misericórdia, o olhar de Cristo é o olhar da compaixão. E é importante colocar o olhar de Cristo, porque dá para se entender que no olhar humano Paulo não perdoaria. E nós muitas vezes também olhando apenas com o nosso olhar humano, há situações que nós não perdoamos certas pessoas. Porque tem pessoas que, humanamente falando, não merecem perdão. Agem de má fé, agem com uma ação assim, muito maquiavélica, muito diabólica, deixam seduzir-se pelo mal, não se arrependem do mal que fazem. Aliás, quem não se arrepende do mal feito, também não precisa do perdão. O perdão é para quem está arrependido. Eu preciso perdoá-lo, mas não preciso manifestar o meu perdão quando a pessoa não manifesta arrependimento por aquilo que fez. Aqui se trata de um irmão que se arrependeu, está profundamente triste por aquilo que fez. Então ele, no olhar de Cristo, ele não merece outra coisa a não ser o perdão. Merece o perdão não por ele, mas pelo amor que Cristo tem, pelo amor misericordioso de Jesus. Então Paulo submete à força do perdão tal situação. O que a palavra de Deus nos ensina hoje? Primeiro, evitemos as maquinações diabólicas de ficarmos uns contra os outros, separando discórdia, falando mal uns dos outros, falar mal das lideranças, falar mal da igreja. Há uma corrente hoje em redes sociais de pessoas que têm dom de semear discórdia. Evite, 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 evite pela caridade evangélica, porque o pecado é grave. Se colocar do lado de quem provoca só discórdia, separação e coloca as pessoas umas contra as outras. Do segundo, nunca se esquecer da força do perdão. Quando se vê o arrependimento sincero, verdadeiro, por mais que tenha nos ofendido lá no fundo da alma, assim como Deus nos perdoa, devemos também perdoar uns aos outros. Senhor, eu sei que nem sempre é fácil. Nem sempre, mas nós confiamos na Tua graça, no Teu amor, no Teu Espírito que age em nós. Ensina-nos a perdoar, porque nós não sabemos perdoar uns aos outros. Nós queremos que o Senhor nos dê a graça de evitar todo o espírito, todas as maquinações do maligno que age em nosso meio. Todas as maquinações de Satanás que vêm para destruir, para dividir, para separar, para quebrar a unidade do corpo de Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de livrar-nos desse mal. Mas fortalece o nosso coração para semear a unidade, para semear a paz e, acima de tudo, promover o perdão.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.